saindo-lhes da casa pelo sopro violento de Pentecostes, rende-me, a exemplo deles, num sobressalto de toda a minha alma, tomada pela força divina. Rende-me para que possa, como eles, cantar as maravilhas de Deus e manifestá-las em minha vida. Rende-me numa fé que esclareça todas as dúvidas e supere os enganos e as armadilhas do mau espírito. Rende-me numa confiança audaciosa que calcula seus planos não segundo as próprias forças, mas segundo as forças do Senhor. Rende-me numa caridade que abra o coração a todos e me impulsione a levar socorro eficaz onde puder. Rende-me numa generosidade que supere todos os obstáculos para partilhar o que deseja. Rende-me a serviço da Igreja por um zelo apostólico pronto e devotamento sem limites. Rende-me na esperança pela visão otimista da expansão do reino e do triunfo da graça. Rende-me num dinamismo para Cristo e para o Pai, a fim de preparar a remissão total na eternidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Nossa Santa Estrada, rogai por nós. Nos exercícios, nós fomos tendo acesso a diversos modos de orar. Os exercícios são uma escola de oração e alguns modos de orar Santo Inácio aproveita da tradição da igreja e outros modos de orar ele criou, né? E tudo isso então coloca à disposição do exercitante, né? Desde a consideração, contemplação, meditação, aplicação dos sentidos, o resumo, a repetição, os 3 modos de orar, o exame, tudo isso são modos de orar, né? Que a pessoa vai usando de acordo com as circunstâncias. No final do processo dos exercícios, há um outro modo de orar que não se limita a um tempo de oração, é um modo de viver, orante, né? E alguns chamam de oração contínua, ou seja, essa sintonia com Deus o tempo todo. Quer na oração, quer no trabalho, quer nas relações, quer no descanso, e como alguns chamam de contemplação Nadal, que é contemplando de Inácio, chama de ser contemplativo na ação, né? Então essa contemplação, esse modo de orar, ele é permanente, né? Então é o modo de orar, porque implica então sentir-se envolvido por essa presença providente de Deus e o tempo todo a pessoa se sente mobilizada a corresponder a esta presença. Então vai além de um tempo delimitado de oração, né? Então a vida da pessoa é uma grande oração, porque ela está dentro de um grande templo, né? Tudo é habitado, é passado por essa presença providente de Deus. Então o tempo todo a pessoa também não precisa toda hora estar dizendo isso, mas ela se sente envolvida por essa presença. E aí então algumas citações, alguns trechos de cartas de Santo Inácio, né, onde ele revela este modo de orar, né, que implica uma profunda sintonia com o Senhor em qualquer circunstância, no meio das ações, das atividades, né, no ritmo da vida. Então é uma oração no ritmo da vida. E ele fala de duas, de pureza de intenção, né, e de dom total de si. O que significa isso? Pureza de intenção. Então tudo que a pessoa vai fazer, ela deve ter uma intenção. Para quem que é? É para o reino? É para o bem do outro? Isso é pureza de intenção, né? Então quando a pessoa percebe que há uma pureza de intenção, que há para fora, né, o que ela vai fazer, o que ela vai vivenciar, então ela se envolve aí no dom total de si. São duas atitudes, né, que fundamentam esta oração contínua. Então, por isso que é importante aquela oração preparatória no começo do dia, né, ao despertar, todas as minhas ações, intenções, meus sentimentos, meus trabalhos, meus encontros, sejam puramente ordenados ao serviço e louvor de Deus nosso Senhor. Então essa oração preparatória já cria um clima para viver também esta oração contínua, né? Então por isso de intenção,
É isso, né? Para quê? Para quem? Né? É uma oração expansiva, né? Aberta para os outros. Então, quando eu percebo que há uma intenção, há uma motivação, então, aí vem o dom total, no sentido de empenho, né? Isso ajuda também, então, a não cair no ativismo, né? Porque a pureza de intenção nos ajuda a perceber, então, o sentido das nossas ações, né? E aí, então, claro, eu não posso assumir tudo, fazer tudo, mas aquilo que eu assumo, eu faço com intenção, com motivação. Então, isso ajuda a evitar esse tarefismo ou a fazeção. O que é fazeção? É fazer por fazer, sem intenção, sem motivação. A pessoa vai preenchendo o seu dia com muitas coisas, muitas atividades, sem uma inspiração, sem uma motivação, sem um sentimento de presença, né? Então, esse modo de orar ajuda também a ter um ritmo na vida, né? Não precisa fazer tudo, pode fazer tudo, né? Mas assim como Jesus, né, na sua vida, ele curou todos os cegos, todos os surdos, todos os leprosos, né? Mas aqueles que ele curou, investiu ali o melhor de si, né? Então esse envolvimento na sua oração, né? Então diz uma das cartas, diz assim: a primeira maneira de servir ao próximo para a glória e honra de Deus é o trabalho presente e a intenção com que se toma e ordena tudo para a edificação do próximo. Então, nesse sentido, o trabalho passa a ser oração, porque tudo é templo, né? Tudo é habitado por Deus. Então, para quem eu estou trabalhando? Né? É para o reino, para o bem do outro, né? Então, há uma intenção, né, que ordena tudo para a edificação do próximo, né? Então, torna-se uma oração contínua. O secretário do Santo Inácio, o padre Polanco, ele diz assim: eu ressalto que o padre Inácio prefere que se experimente encontrar Deus em todas as coisas, mais que consagrar muito tempo em rezar. Não se deve fazer nada com efeito que não seja por amor e serviço de Deus, nosso Senhor. Eu tinha alguns, já na antiga companhia, alguns jesuítas que queriam fazer 8 horas de oração por dia, né? E nós pedimos para trabalhar quando? Nós somos monges. É uma obra apostólica, então tem um tempo de oração pessoal. Então, você vai dizer: não, mas é o trabalho, o seu trabalho é a oração. Porque muitas vezes aqui há uma fuga, foge do trabalho, então está lá diante de Deus, né, em cima do trabalho, né? Então, encontrar Deus em todas as coisas, né? Essa é a dimensão contemplativa, no trabalho, na ação, no descanso, no encontro, na conversa com as pessoas, né? Encontrar Deus em todas as coisas. Há um estudante, Antônio Brandão, Santo Inácio escreve, né, que estava reclamando lá, que estava com dificuldade, né, nos estudos e não podia manter um ritmo de oração. Mas diz assim: mas pode exercitar-se em buscar a presença de Nosso Senhor em todas as ações, como conversar com alguém, ir e vir, divertir-se, escutar, entender, enfim, tudo o que fizermos, pois verdadeiramente Sua Divina Majestade está em toda parte, por presença, poder e essência, né? Então, também no estudo, né? Ele não tinha muito tempo para a oração, mas ele precisava se dedicar ao estudo. Então, nesse estudo, né, e nas atividades do dia a dia, está em profunda sintonia com o Senhor, também está vivendo essa oração contínua. Numa carta que ele escreve ao padre Godinho, também, que estava à frente de um colégio, né? Então diz assim: possuir o cargo das coisas temporais pode, de certo modo, parecer como uma ocupação que distraia, mas eu não duvido que a pureza de intenção que dirige tudo que você faz para a glória de Deus não lhe torne espiritual e muito agradável a sua infinita bondade. As distrações suportadas por seu maior serviço e em conformidade com a sua divina vontade, interpretada pela obediência, não somente podem ter o mesmo valor que a união e o recolhimento da contemplação contínua, mas elas, ainda
ainda podem ser mais agradáveis a Deus, porque provém de uma caridade mais ardente e forte. Né? Então, no meio das atividades, aqui parecia talvez distração, né? Mas é para, né? Sempre ter uma intenção, é para o bem do outro. Um outro jesuíta da Índia, né, escrevia para Inácio reclamando que estava muito calor, né? Então, tinha dificuldade em se concentrar na oração, em fazer a oração. Aí diz assim: se o clima daí torna a oração mais difícil que aqui, haverá tanto menos razão para prolongá-la como aqui. É possível elevar seu espírito a Deus no meio das atividades dos estudos. No momento em que se transforma tudo em serviço a Deus, tudo torna-se oração. Depois, em outra, o fiel intérprete de Inácio, né, contemporâneo dele, né, então, uma carta ele une, né, a ação e oração. Né, à medida que também a ação é lugar do encontro com Deus. Convém, portanto, no próprio coração da atividade, voltar frequentemente à oração e realizar um movimento circular que vai da oração à ação e desta ação à oração. É isso, né? Então, não se trata de separar, que era um pouco a mística monacal. Ora-te e labora-te. Primeiro você reza, você vai trabalhar. Aqui não, aqui você reza trabalhando, trabalha rezando. Está tudo integrado. Né? Então, essa é a oração contínua. Essa convicção de Santo Inácio enraiza-se certamente em sua teologia da criação, no princípio fundamentos que nós vimos, e a contemplação para alcançar amor que nós vamos aprofundar. Né? E nos revelam os traços essenciais dessa espiritualidade, ou seja, as criaturas como lugar da presença ativa de Deus e como um sinal visível do seu rosto, as criaturas, né? Então rezar a partir da própria natureza. O próprio Nadal também, numa outra carta, diz assim: é por uma graça privilegiada que o Padre Inácio concebeu esse estilo de oração. De outra parte, ele sentia e contemplava a presença de Deus em todas as coisas. Contemplativo na ação, ele compreendia a dimensão espiritual de todas as suas ações e de todos os seus encontros, o que lhe fazia dizer: é necessário encontrar Deus em todas as coisas. Então, essa mística integra, que possibilita a pessoa entrar em sintonia com essa presença divina em tudo e em todos. Ainda o Polanco Nadal: é necessário considerar pacificamente nelas, nas criaturas, né, a ação divina, e como essa ação é verdadeiramente de Deus. É necessário tudo conduzir a Deus, todo ser e toda ação. É preciso considerar como todas as coisas estão em Deus e agem nele. Nas próprias criaturas é necessário sentir a força de Deus, pela qual ele pode se fazer compreender, contemplar, amar e adorar pela criatura. Um coração puro contempla Deus nos sinais e o espelha nas criaturas. Assim tu sentirás o poder de Deus, a sua presença, a sua essência e mesmo a sua ação. Então, essa é a mística, né? É um modo de orar, dessa oração contínua, que parte da própria oração, vai para a ação, da ação volta para a oração. A pessoa vai para a oração trazendo também a sua vivência, a sua experiência. Né? Então, quem vive esta oração contínua também sente necessidade de ter momentos mais densos, mais íntimos com o Senhor. Né? Então, por isso, como essa oração contínua, ela dá assim, um outro sentido, né, às ações, né? Passam a ser ações sensatas, com sentido, e não ações insensatas. Não fazer por fazer, um tarefismo, né? Um ativismo, muitas vezes, cansativo. Né? Então é isso, né? Esta é a oração contínua, ou ter sempre Deus diante dos olhos. Ter sempre Deus diante dos olhos. Ok? Né? E ser capaz de ler por detrás das criaturas, da realidade, das pessoas, essa presença divina, né? Que trabalha em tudo e em todos. Meu
meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Né? Então, essa profunda unidade, né, nós encontramos nesse modo de orar. Né? Então, aí fica como sugestão, né, mais um modo, né, depois, voltando para o ritmo da vida, depois a gente vai estudar mais a contemplação para alcançar amor, né, que é este momento, né, que desperta na pessoa esta sintonia profunda com a presença de Deus em tudo e em todos. E aí então retorno depois para o cotidiano, né, mas agora com uma outra sensibilidade, com uma outra percepção, né, depois de volta para a contemplação, para alcançar amor. Nós vamos, na parte da tarde, então, para a terceira contemplação, vamos contemplar o mistério da Ascensão, que é o último mistério que o Santo Inácio propõe. É o último mistério que propõe para contemplar. Mas nós vamos além, né? Vamos além. À noite vou apresentar Pentecostes. O Inácio não colocou nenhum exercício de Pentecostes. Né? Mas como nós somos inteligentes, nós vamos colocar também então, esse exercício, né? Seguindo um pouco o ritmo bíblico, né, do Novo Testamento. Né? Pentecostes como uma abertura para a vida. Né? Claro que os exercícios espirituais são um grande Pentecostes, né? Mas se trata de deixar-se conduzir por esse mesmo Espírito, mas isso depois eu volto. Aqui esse exercício, essa contemplação, né, como o terceiro tempo, o quarto tempo seria uma aplicação dos sentidos, né, voltar a aqueles momentos mais densos do dia. Então, contemplar esse mistério de Jesus, do ressuscitado, né, que desaparece, entre aspas, desaparece em Deus. Né? É claro que não se trata aqui né, na nossa cabeça, a ascensão funciona assim, como alguém que está subindo, desaparecendo nas alturas. Não, a ascensão significa uma presença nova do ressuscitado, uma presença universal, não está mais limitada ao tempo e ao espaço. Né? Então, também esse deveria ser o contexto do exercitante. Não resta mais nada a não ser Deus, desaparecer em Deus, mergulhar em Deus, sentir-se envolvido por essa presença o tempo todo. Né? Então, esse é o sentido da contemplação da ascensão. Né? Não é simplesmente contemplar que Jesus acabou a sua missão e agora desapareceu. E agora ele entregou a continuidade da tarefa para o Espírito Santo e os seus seguidores. Não. Jesus subiu, entre aspas, né? Subiu porque ele desceu aos extremos. Todo o mistério da encarnação implicou essa descida. Né? Depois, na paixão e na morte, desceu até os extremos da condição humana. Então, a partir lá das profundezas da terra, da condição humana, há essa subida, uma vida nova que vai ressurgindo. Então, esse é o sentido da ascensão, né? Um subir que implica uma descida. E essa subida implica, então, agora também uma presença universal, né? Está presente em toda a realidade, né? Em todas as pessoas. E esse mistério da ascensão tem assim, um toque especial para Inácio, porque foi o último lugar que ele visualizou quando esteve na Terra Santa, né? Ele desejava permanecer lá, mas não pôde, né? Mas ele, então, uma noite lá, ele quis ainda lá no Caminho das Oliveiras, onde a tradição diz que Jesus tinha subido aos céus e deixou plantado os pés dele. Então ele queria ver a posição dos pés, como é que estava o pé direito e o pé esquerdo, né? E conseguiu ir lá, né, corrompendo lá um guarda, pegando uma faquinha para ele, um canivete, para poder entrar lá. E ficou lá com muita devoção, contemplando quando ele foi, né, o prior lá do mosteiro onde ele estava hospedado, pegou pelo cangote e mandou de
volta para a Europa, né? Mas e aí então eu fui compreendendo que os pés de Jesus plantados naquele chão, né, lá naquele lugar, esses pés de Jesus ressuscitados são plantados em toda a terra, todos os lugares, né? Então aqui então esse mistério da ascensão o ajuda a superar o lugar físico, né, para acolher, para entrar em sintonia com o grande lugar, né? O ressuscitado está pisando em todos os lugares. E ao mesmo tempo, essa experiência que ele fez, porque foi ali na ascensão que Jesus então confiou aos discípulos a missão de prolongar, né, a mesma missão dele. Então, a partir da ascensão, os discípulos aí, né, vão para o mundo todo. Então também ele se sentiu implicado nesse movimento, né? Sentiu-se também enviado por aquele que ascendeu, né, ao céu. Agora então ele também deve voltar à Europa, né, não pode permanecer lá, mas aí vai redescobrindo um outro sentido desse retorno, né? Então ele está em profunda sintonia com esta presença do ressuscitado, que está pisando, né, em toda a terra, em toda a criação. E se trata de perceber as marcas desses pés, né? Os pés do ressuscitado no chão da história, no chão da vida pessoal, da vida coletiva, né? Então ele vai redescobrindo um outro sentido desse mistério. Antes estava muito focado, muito preocupado com o lugar físico ali, a posição dos pés, né? E a partir dessa experiência, ele vai então redescobrindo o sentido verdadeiro, primeiro de sentir-se enviado, né? E depois porque o ressuscitado não se deixa limitar mais pelo tempo, pelo espaço, né? Por lugar físico, né? Então, aí o texto que vocês perceberam, mostrar um pouco esse modo de presença do ressuscitado, né? Que implica então uma confiança, né, nos seus seguidores e seguidoras para levar em frente a sua mesma missão, né? Na ascensão, enquanto Jesus sobe ao Pai, o cristão, o seguidor, a seguidora dele, desce à realidade para transformá-la, tornando presente o reino, né? Então por isso que é a última contemplação dos exercícios, porque depois da contemplação para alcançar amor, de fato não é um exercício específico, né? Assim, é um horizonte de sentido, mas de fato essa é a última contemplação, porque a partir da contemplação também o exercitante ele vai descer a sua realidade, o seu cotidiano, para ele foi marcado, né, por esses pés do ressuscitado no seu interior, agora também vai vislumbrar esses mesmos pés no seu dia a dia, na sua realidade, na sua comunidade, no seu trabalho, né, no seu ambiente, né? Então, essa dinâmica própria dos exercícios, né, que implica então esse movimento agora, entrar no fluxo do movimento do ressuscitado, né? Esse ressuscitado está presente em toda a realidade. Então, como isso requer uma sensibilidade para poder perceber as marcas dos pés do ressuscitado, muitas vezes em contextos violentos, né, situações, enfim, de miséria, né? Então, esse é o que nós víamos lá atrás, né, na composição dentro do lugar, nesse preâmbulo, né? Então, também aqui, né, essa composição dentro do lugar, eu vou lugar cotidiano, talvez aqui na oração, nesse momento da contemplação, trazer o seu jardim das oliveiras, né, enfim, a sua vida, né, sua realidade, o seu lugar, né? Então, também, quer dizer, quem contempla o ressuscitado pisando no chão da história, também vai se sentir motivado a pisar esse chão de uma maneira diferenciada, né? O seguidor e a seguidora de Jesus tem sempre os pés levantados, sempre a caminho, né? Não se fixam num lugar, numa posição, estão sempre em movimento, né? Os pés indicam isso, né? Então, Jesus sempre foi peregrino e agora os pés do ressuscitado, né, significam também isso.
pisar nos mesmos pés do ressuscitado no contexto de cada dia, né? Então a vida cristã não é subida para fora da realidade, mas descida para o mais profundo da mesma. Entramos no movimento da ascensão quando amamos, servimos, cuidamos. Nós nos elevamos quando lutamos por uma causa, quando temos um sonho. Ao deixarmos conduzir pelo Espírito, rompemos com nossos lugares estreitos, vivemos a expansão de nós mesmos, tornamos-nos mais universais. Ao mergulhar na realidade, nos esbarramos nele, o ressuscitado, né? Então é entrar nesse fluxo, nesse movimento, né? Simbolizado pelos pés, né? As marcas dos pés do ressuscitado, então pisar, né? Nos mesmos pés do ressuscitado. Textos bíblicos, talvez começar com Atos 1, 6 a 11, né? Porque Lucas descreve, né? Lucas separa os mistérios, né? E aí então coloca a ascensão, e aí essa cena, né? Os discípulos lá no volta, vai levado lá, tem o último encontro com Jesus, essa entrega da missão para eles, né? E aí toda a imagem, todo o simbolismo de Jesus que se eleva, desaparece em Deus, e aí então eles saem, descem, né? E vão prolongar a sua missão. Também Lucas 24, 36 a 53, no finalzinho, fala dessa Jesus, né? Depois de confiar a missão a eles, foi elevado ao céu, né? Então pode ser esses dois, talvez ficar só com o texto do Atos, né? Que é o terceiro tempo de contemplação, e depois então no quarto tempo uma aplicação dos sentidos, né? Voltando, e aí aquele momento mais denso, mais forte do dia de hoje. Então daí a proposta para a parte da tarde, né? Vivenciar esse último mistério que é proposto nos exercícios, né? Mas também depois vou dar outro mistério, que é o mistério do Pentecostes, né? Mas trazer já a própria realidade, né? Já vai criando um pouco essa disposição, né? O ressuscitado já não está mais fixo no lugar, né? Ele fez caminho para o nosso interior e agora continua fazendo caminho para a realidade externa. E por isso nós também somos movidos a entrar nesse mesmo movimento, sair de nós mesmos e entrar em comunhão com a realidade, sendo presença inspiradora, prolongando o mesmo modo de ser e de agir de Jesus. Está bem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.